Olá, boa noite, bem-vindos a mais um AstroPontes Podcast e hoje com um tema muito importante para a sua vida. A gente trata de temas importantes aqui. Como é que anda a sua segurança no seu celular? Como é que anda? Você já foi vítima de algum golpe cibernético, né? Hoje a gente vai falar exatamente disso, sobre segurança cibernética, e para isso nós temos hoje um nosso convidado aqui, super especialista no assunto, é o Dr. Carlos Afonso Gonçalves da Silva. Ele é delegado da Divisão de Crimes Cibernéticos do DEIC. E olha, isso está no dia a dia, não é, Carlos? Fala um pouquinho sobre sua carreira aqui, se apresenta aqui para o pessoal te conhecer melhor. Vamos lá. Primeiramente, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Atualmente eu sou responsável pela Divisão de Crimes Cibernéticos do DEIC, que é uma divisão relativamente nova, ela não tem 4 anos ainda. Estou na Polícia Civil há quase 40 anos, 39 anos. Fui escrivão de polícia e antes do DEIC estive no DENARC por um tempo e antes do DENARC na Corregedoria. Essas foram as minhas 3 últimas lotações dentro da Polícia Civil de São Paulo. E nesse momento enfrentando aí toda essa questão de crimes cibernéticos e o mundo novo que se abriu aí depois da Covid, né? Porque a Covid foi um marco para nós. E olha, falando sobre isso aí, né? Com o aumento da utilização de vários tipos de equipamento, antes, vamos voltar lá, né? Nós somos aqui mais cabelo branco, assim. Você lembra do tempo que não tinha celular? Lembro. Lembra? Sei lá, 1995, a data, assim, a gente até era mais feliz, meu bobear, né? Que não tinha tanta coisa o dia inteiro, mas não tinha celular, os computadores ainda, eu usava, quando eu cheguei no ITA, por exemplo, eu usava ainda um mainframe, daqueles lá, assim. Ninguém pensava em ataques cibernéticos, né? Segurança cibernética era um tema ainda completamente distante. Se você olhar, muitos dos nossos sistemas, inclusive aqui, um dia desse a gente até precisa conversar sobre isso, com a questão de segurança cibernética, por exemplo, na aviação. Muitos dos sistemas de aviação, eles não foram desenhados pensando sistemas de navegação, sistema de monitoramento, radares, eles não foram desenhados pensando em segurança cibernética. E à medida que evolui a tecnologia em comunicações, em dados, né, de análise, estrutura e fluxo de dados, a gente tem cada vez mais riscos cibernéticos aí, tanto a privacidade, né, ou seja, dados serem expostos, né, quanto a modificação de dados também, né, um atacante ali, vamos chamar assim, um hacker, um atacante pode modificar os dados de um sistema, de um banco e assim por diante. Ele pode parar o funcionamento, por exemplo, ataca um sistema de um banco e trava o funcionamento, faz um overflow de alguma coisa e trava o funcionamento daquilo lá. Tem várias possibilidades. Ele se faz como uma pessoa para poder ganhar acesso ao sistema e puxar os dados ou entrar na conta de banco da pessoa, né? Ou mesmo entrar, fazer alguma coisa e negar que foi ele, vamos chamar assim, né? Essa é a tentativa de todos, né? Fazer, pô, isso aí não fui eu de jeito nenhum. Como é que você vê esse avanço? Dá para notar o aumento de crimes cibernéticos no dia a dia? Dá para notar, é um crescimento que se a gente colocar num gráfico isso, né? E se fosse um gráfico, por exemplo, da produção agrícola de um país, ia ser um crescimento ano de 40%, com o mesmo investimento. Então é um mercado, por assim dizer, né? Entre aspas, esse mercado é óbvio, de franca expansão, franco crescimento. Essa é a notícia ruim, né? Você percebe hoje uma migração do criminoso para o universo cibernético. A boa notícia, se é que pode ter uma notícia boa nesse aumento da criminalidade, é que o índice de violência ele está diminuindo e ele está numa tendência de diminuição. Por quê? Porque um cidadão hoje, para conseguir R$1.000 no crime, por exemplo, ele vai ter que roubar alguém num semáforo. Se expõe fisicamente. Para ele roubar alguém, ele vai ter que ter uma arma, ele vai ter que ter um parceiro, e esse parceiro vai ter que ter uma moto. Então,
E dificilmente alguém vai carregar consigo R$1.000 em dinheiro. Hoje em dia... Hoje em dia... Eu mesmo nunca ando, não tenho um tostão na carteira. Pois somos dois, porque a gente usa sempre o pagamento digital, o meio digital, moeda eletrônica, enfim. E ele está sujeito a quê? Está sujeito a encontrar a polícia, ele está sujeito a encontrar um cidadão armado, ele está sujeito a ser preso. É uma pena que começa com uma prisão em regime fechado. Ao passo que esse mesmo cidadão, né, que pratica esse crime, não vai ter que alugar a moto, não vai ter que alugar a arma, não vai ter que pagar o parceiro. Ele consegue uma lista de e-mails e de telefones e manda um geral, né, com aquele famoso golpe, né? Olha, sua compra no valor de 8.726 nas linhas aéreas Japão foi aprovada. Se não foi você, clique aqui. Né? O cara clica Ele lá. manda para 5.000 pessoas. 4.999 falam isso aqui é golpe. O mais desavisado clica e cai. E aí ele já leva esses R$1.000, esses R$2.000, quanto a pessoa tiver. E aí você vê como que é fácil entrar, né, na vida das pessoas. Aliás, né, você que está nos acompanhando, obrigado por estar conosco aqui no AstroPontos Podcast. Sempre com esses temas que fica ligado hoje aí, porque muito assunto desse aqui você pode se livrar de uma situação complexa. A gente vai trazer alguns casos aqui, né, que as pessoas perderam muito dinheiro com isso aí, ou perderam outras, até a liberdade, pode ser, né, nessa situação. Gente, o fato é o seguinte, cuidado com as suas informações. Nós temos lá no Senado passando vários projetos de lei que tratam disso aí. Eu, pelo fato de ter sido ministro de Ciência e Tecnologia, Inovações, a parte de Ciência e Tecnologia converge muito, né, para mim, dentro do Senado. Eu faço parte da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comissão de Comunicações e assim por diante. E você vê ali a necessidade de trabalhar com isso, né? Desde de fake news, né, até proteção nas escolas e outros, proteção de jovens. A gente vai tocar nesses temas todos. Eu queria começar pedindo para você fizesse, né, para a gente aí um apanhado de quais são os tipos de, vamos chamar de crimes comuns de segurança cibernética, né? Aquelas coisas para as pessoas tomarem cuidado, né? Então fique ligado nessa parte aí, né? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que é interessante, todo mundo está sabendo, é o seguinte, é a diferença entre golpe e fraude. Golpe é um crime em que a participação da vítima é necessário. Se a vítima não participa, o crime não acontece. E a fraude, ela acontece sem a participação da vítima, né? Por exemplo, um golpe, alguém vai ligar para você, alguém vai mandar uma mensagem ou alguém vai mandar um link. Se alguém ligou para você, mandou uma mensagem ou mandou um link, há uma grande possibilidade disso ser um golpe. A fraude, ela acontece sem a participação da vítima. De que maneira? Você entra no seu extrato bancário, por exemplo, para fazer uma consulta e você percebe que aquele crédito pré-aprovado que você tinha lá de R$100.000 para a compra da casa própria, ele foi baixado e foi transferido para uma outra conta, ou para 10 contas, ou para 100 contas, sem a sua participação. Isso é uma fraude, né? Os golpes é sempre na mão da vítima e a fraude sempre na mão do criminoso. E geralmente a fraude tem um insider, que a gente chama o NOC, né? Ou seja, alguém de dentro de alguma das instituições que participam do sistema financeiro, ou da própria instituição, ou de um correspondente bancário, ou de um prestador de serviço, ou de um validador daquele serviço. Alguém que no meio dessa cadeia aqui facilitou a prática daquele delito. E o mais interessante, isso aqui é muito bacana, quantitativamente falando, 98% dos crimes cibernéticos são golpes. Ou seja, evitar a prática desse crime está na mão da vítima. E 2% só está na mão do sistema, por assim dizer, e das pessoas jurídicas que têm que fazer o quê? Tem que ter lá o seu TI, tem que entender que investir em segurança cibernética não é custo, é investimento, que nós não vamos parar o progresso da humanidade porque nós estamos diante de um fato novo, nós vamos ter que aprender a viver com isso e conviver com isso e mudar os nossos hábitos, né? Essa é uma parte que eu acho difícil, né? As pessoas tendem
a não prestar atenção. Às vezes faz meio no automático. Assim, vai lá, vai clicando no automático, abre, né? E mais especificamente aqui, né? Eu vou só citar algumas coisas. Eu vou pedir para você, especialista na área, para dar essas dicas para as pessoas do que não fazer, né? Por exemplo, né? Isso é coisa que eu tomo cuidado. Eu recebo e-mails. E-mails, hoje em dia, a juventude nem trabalha muito com e-mail, mas eu ainda recebo e-mails lá, assim. Aí você tem os anexos nos e-mails. Eu já deixo o meu sistema pronto para não baixar o anexo automaticamente, né? Só baixa quando eu peço para baixar, e baixa se eu observar que aquilo lá tem algum sentido de ser, porque muita coisa aparece e você fala, pô, isso aqui eu não pedi nada, por que estão mandando isso aqui? Eu não conheço essa pessoa. Olha o endereço do e-mail, de onde está vindo ali. E se você, às vezes, o endereço que aparece ali não é o verdadeiro. Você passa o mouse em cima, vai aparecer o endereço real. Você vai ver lá um número X432 e tal, no Gmail. Você fala, pô, o que é isso aqui? Eu nunca vi esse negócio antes. Então, depende de você ficar muito atento, né? E as coisas acontecem o dia todo. Dá algumas dicas para o pessoal aí, como evitar esses golpes, né? Olha, a gente tem batido muito em 3 nãos que precisam ser falados todas as vezes em que você recebe um telefonema de um número que você não tem previamente cadastrado, recebe uma mensagem de um número de um telefone que você também não tem cadastrado, ou recebe um link por qualquer e-mail, ou por mensageria, os mais comuns, o WhatsApp e o Telegram, ou por e-mail mesmo, ou pelo SMS. Recebeu uma chamada de um número que não tem pré-cadastrado? Não atenda. Recebeu uma mensagem de alguém que se diz alguém que você pensa que é seu filho, seu pai, sua mãe, seu amigo, dizendo, olha, esse aqui é meu número novo, cadastra aí, e já vem um pedido de dinheiro? Não responda. Recebeu um link, mandaram você clicar em alguma coisa? Não clique, porque qualquer uma dessas 3 condutas é uma conduta golpista, é uma conduta criminosa. Por quê? Porque ninguém manda link. O banco não manda link. A seguradora não manda link. Né? Ninguém manda link, a menos que você peça. Então, por exemplo, os bancos digitais hoje, eles fazem o quê? Não mandam mais papel com o seu extrato bancário uma vez por mês. Você entra e consulta na tela, e geralmente na tela do seu telefone celular. Ah, mas eu gostaria de ter o extrato para uma conferência, porque ler o extrato inteiro no aparelho é ruim, ainda mais para nós que já passamos dos 26 anos de idade. Pois é. Né? Fica difícil. Aí tem que usar isso aqui. Tem que usar o objeto enxergante. E então a gente pede para o banco mandar. Então eu sei que eu vou receber porque eu acabei de pedir, é instantâneo. Você pede o extrato e ele ainda vem pedindo uma senha de abertura que ele vai te pedir qual é a informação. Por que isso é importante? No começo da sua fala, você disse muito bem, nós precisamos tomar cuidado com a nossa privacidade. A notícia ruim é a seguinte, não existe mais privacidade. Né? Os dados de todos nós estão em bancos de dados que estão sendo comercializados. Né? E como é que esses dados caem na rede? Como é que o criminoso já sabe? Né? Resposta, eles entraram no site do banco. Não, eles pegam em lugares mais simples. Todo mundo aqui já foi visitar um amigo na portaria do prédio. E chega lá, a pessoa pega você, né? Olha para a câmera aqui, dá cópia do seu documento, escaneia seu documento e vai embora. Você entra. Que sistema é aquele? Como é que aquilo lá vai te dar proteção? E quem viaja muito sabe muito bem disso. Às vezes a gente fica na mesma rede de hotel, em cidades diferentes, ou então a gente fica no mesmo hotel. Né? Eu vou sempre para Brasília, eu fico sempre nesse hotel. Toda vez que a gente chega ali, a pessoa fala, tudo bem, tudo bem? Primeira vez aqui? Não, me hospedo aqui há 15 anos. Ah, seu CPF é esse aqui. Ah, não está cadastrado, o sistema caiu. Nunca o sistema está lá. Né? Isso é um problema sério. Realmente. Então o nosso dado vai para algum lugar, ele vai parar em Nárnia, em Plutão, né? em algum lugar. E vai parar também na mão do criminoso. Então, quando o criminoso liga, ele já tem os nossos dados. E a coisa começa assim, né? Bom dia, o senhor Marcos Pontes? Pois não, olha aqui é do setor de segurança do Banco X. Né? O senhor está nesse exato momento no restaurante Mirador, aqui em Paris, fazendo uma compra. O senhor gastou 9.000 euros numa garrafa de vinho. Foi o senhor, posso autorizar a compra?
Não. Lá. Então estou cancelando o seu cartão. Olha, então conseguimos, o seu cartão foi clonado. O senhor confere alguns dados? Sim. Né? E aí ele vai te dar os dados que são seus que já estão vazados. Nome da mãe, CPF, endereço, telefone, tal. Olha, então é o seguinte, seu cartão está cancelado e nós vamos mandar um novo cartão para o senhor em 60 dias. Aí você vai, 60 dias? Espera aí, mas o senhor precisa do cartão antes? Preciso. Então eu vou mandar um link para o senhor só preenche o cadastro. Esse link... Pede tudo ali. Ele vai, na verdade, o link só pelo fato de você clicar já vai te dar acesso remoto ao criminoso, ao seu telefone ou ao seu desk. E vai propiciar ele fazer o quê? Navegar no seu telefone, enquanto você não estiver usando. Então, essa é a importância do não atender, não clicar, não responder, né? Os golpes, né, que a gente vê muito no dia a dia, golpe do precatório. Olha que coisa interessante. O criminoso, ele joga com uma parcela do sistema. Por quê? Porque, atendendo aí os princípios da administração pública, o princípio da publicidade, por exemplo, eu sou obrigado, o governo é obrigado a divulgar, por exemplo, a listagem dos precatórios, quem que está na fila, quem que tem dinheiro a receber, né? E esses dados são públicos. O criminoso faz o quê? Ele vai lá ver quem é que tem precatório para receber, pega o nome dessa pessoa, entra no sistema do Poder Judiciário, acha o nome do advogado, baixa o processo inteiro e liga para a pessoa. Ô, seu fulano, tudo bem? Tudo bem? Tem uma excelente notícia para o senhor. O precatório saiu. Seu precatório de 876.529,34 está aqui. E você acredita porque o dado está batendo, né? Aqui é do escritório tal, não sei o quê, a sentença tal. O senhor irmão, eu estava esperando isso para daqui 15 anos, saiu hoje. Só que é o seguinte, eu preciso fazer o ML, que é o mandado de levantamento, eu preciso pagar a guia hoje. Tá? A guia é uma guia salgada, tá? Que é 10%. Tá? Mas depois nós vamos acertar os honorários. Mas, senhor, eu vou mandar a guia para o senhor já paga? Eu já consigo mandar? Já vai cair na conta do senhor. Olha só. Brincadeira, hein? Essa eu não conhecia, isso aí não se vê. Golpe do precatório, né? Golpe da ação. Os golpes, eles sempre partem da chamada engenharia social. Isso que eu ia perguntar. A engenharia social é o engodo. Né? É o dia do aniversário. Né? Olha, aqui é da Bolos Maria. Né? Parabéns pelo seu aniversário, você ganhou um bolo, o motoboy está levando aí, você só vai pagar o motoboy. E ele vai chegar com uma maquininha de cartão, que ele só aceita cartão, embora ele diga que são só R$5, mas ele não aceita dinheiro, é só cartão e a maquininha está com o vidro quebrado, você não consegue enxergar. E ele coloca 5.000 ali. E você digita, né, e comprou o bolo mais caro do planeta. Você vê, vamos assim, dar uma organizada. Cara, tem muito assunto aqui hoje. Você está acompanhando aí o nosso podcast, Astropontos Podcast, hoje falando aqui sobre segurança cibernética, como você pode se proteger, né, tanto dos golpes quanto das fraudes. Essas fraudes a gente vai falar um pouco daqui a pouco e é mais a questão institucional. Mas os golpes tratam diretamente da sua vida. Você pode barrar esses tipos de atividades. Quanta gente eu já ouvi, né? Eu até anotei aqui, né? Golpe, meio, né? Como que o golpe, que tipo de golpe é? Qual é o meio que se usa para aplicar aquele golpe? Como que a pessoa pode barrar aquele golpe, né? E quais são os impactos caso aquilo aconteça, né? E a gente tem várias vulnerabilidades, vamos chamar assim, né? A gente usa celular, passa os dados num hotel, passa dado na parte médica, tem dados nossos para tudo quanto é lado, e o pessoal utiliza esses dados para nos atingir com alguma coisa. Geralmente usa emoção para isso também, né? Sim. Olha, você ganhou um monte de dinheiro, né? Ou uma coisa resolveu para você, mas você passa a usar se acreditando naquilo, que ele tem uma coisa parcial. Outra situação que eu já ouvi também, já aconteceu com uma moça que trabalhava em casa, uma senhora que trabalhava em casa, que atendeu um telefonema e era uma pessoa gritando como se fosse a filha dela, né, que tinha sido sequestrada, assim, parará, e precisava de coisa, precisava de dinheiro, tal, e ela pagou. Entendeu? Esse é o tipo de coisa também, né? Como é que a pessoa faz nesse caso, né? A gente falou desse golpe precatório, por exemplo. O que a vítima, vamos chamar assim, tem que ter em mente para a hora que recebeu uma coisa dessa, o que a providência que ela pode tomar? Como ela agir nessa situação? Olha, primeira coisa, pensar que é golpe.
Notícia muito boa, geralmente não é. Pense sempre que é golpe. Não interessa se... Pense que é golpe. Primeira coisa, pense que é golpe. Segunda coisa, cheque. Cheque a informação, né? A questão do sequestro. Pai, mãe, estou sequestrado, né? Hoje, seu filho tem um telefone. Sua filha tem um telefone. Então, o sequestrador falou isso? Falou. Eu sei que é difícil para um pai fazer isso, porque requer calma, muita frieza. Mas ele precisa fazer o quê? Imediatamente desliga o telefone e liga para o filho ou liga para a filha. Porque ele vai perceber o quê? Que o filho vai atender, que a filha vai atender. E já tive relatos de pessoas que o sequestrador fez isso, ligou para ele, pai, e era a voz da filha, e o cara em casa, ele levantou da cama, foi lá, abriu a porta e a filha estava dormindo no quarto. Olha. E ele ouvindo lá a pessoa se passando, por quê? Porque o nosso cérebro ele é movido a alertas, né? Cheiro, gosto, audição, né? Tudo que nos espanta e nos choca, o cérebro nos dá reações para que a gente permaneça vivo. E quando ele aponta esses sinais de perigo, né, ele entra nesse módulo em que ele passa a entender que aquela situação de perigo é real. Né? E é o que a gente chama de engenharia social. Né? Alguém está se passando por alguém e fazendo alguma coisa. Então, do mesmo lado que tem todo o esquema do golpista criando isso, hoje eu tenho possibilidade, por exemplo, de monitorar com os meus familiares a minha localização. Então, e essa é uma tecnologia que todo telefone celular tem, né? Os pais podem monitorar os seus filhos, é uma questão de segurança, né? Os filhos não gostam de ser monitorados, mas, enfim, vamos aplicar o bom senso e a lei. Segurança mora em casa, lugar. A lei de casa diz que é o seguinte, eu vou saber onde você está, ponto final. Né? A gente tem... sempre que ter o pé atrás e desconfiar, né? Puxa, recebi um telefonema do escritório de advocacia dizendo que que bacana, não sei o quê. Desliga o telefone, ligue você pro número que você tem do escritório. Isso que eu ia falar, isso é uma coisa que eu costumo fazer. Tipo assim, eu nunca respondo nada de vez. Eu falo assim, obrigado, né? Me passa o seu contato, eu vou entrar em contato depois. Aí me dá um tempo para eu... Estou numa reuniãozinha aqui, já checo com você e tal. É uma boa prática, então, sim, isso aí. Né? Desliga, não responde nada. Primeiro desliga, presta atenção nisso aí, desliga. Tá? Pega o contato, se for necessário, e depois você checa aquela informação por outros meios. E aí, então... Como que a gente pode passar essas coisas para a polícia? Né? Vamos dizer assim, porque... A pessoa tem o golpista ali, ele tenta aplicar o golpe. Né? Existe uma maneira que a gente possa ajudar a polícia a ir lá e pegar esse pessoal mais fácil? A melhor maneira que as pessoas têm de ajudar a polícia é não estender a conversa. Não precisa estender a conversa. Por quê? Porque esse cara hoje, ele obteve um chip pré-pago e ele mandou 5.000 mailings e 4.999 pessoas não caíram. Se essas 4.999 pessoas que não caíram no golpe quiser abastecer a polícia com essa informação, o sistema vai colapsar. O que nós estamos fazendo na divisão? Nós estamos em contato com a Anatel. A Anatel está com alguns projetos muito interessantes. Excelente. De se vincular, por exemplo, a um chip ou físico ou digital, ao CPF ou ao CNPJ. Essa era a minha pergunta. Mesmo quando você compra um celular pré-pago, eu acho que eu nunca tive um pré-pago, mas você não tem que colocar o seu CPF? Sim. Tem. Então, ninguém checa. Ninguém checa isso? Ninguém checa. Poxa, isso é uma coisa importante, né? Mas importantíssima, porque imagine se você compara, por exemplo, o chip com... e a numeração do chip com o chassi de um veículo. Né? Você tem um veículo, você tem o chassi dele, você sabe, 9BW, né? Você sabe que é um veículo fabricado na América do Sul, no Brasil, e é o da Volkswagen, por exemplo. Né? O número do telefone, ele vai indicar qual é a operadora, para onde essa operadora vendeu aquele chip, qual foi a loja que ela foi distribuída e quem foi a pessoa que comprou. Né? Esse traqueamento que a gente faz na investigação, ele deve ser facilitado e a Anatel está muito em linha com isso. Né? Não apenas a Anatel,
a Associação Brasileira de Bancos, né, a própria Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, todo mundo está muito preocupado com isso. Se cada cidadão tem um CPF, eu preciso que esse CPF se evidencie mais na vida daquela pessoa, especialmente na vida do golpista. Por quê? Porque ele dá um golpe, né, outro com o mesmo CPF. Pois é. E aí vem um ponto, né? Comparando, eu morei muito tempo nos Estados Unidos e aqui no Brasil, uma das coisas que são muito protegidas lá nos Estados Unidos é o SSN, Social Security Number, que é o mesmo nosso CPF aqui. E lá, a exposição do Social Security tanto que aparece quais são os seus últimos 4 números do Social Security, assim vai, para não expor. Por quê? Existe sempre aquele medo de um criminoso pegar aquele Social Security com alguns outros dados da pessoa, endereço, que é mais fácil de obter, endereço e nome, assim por diante. Se pegar um documento, às vezes a pessoa pega no lixo da casa da pessoa, uma carta, por exemplo, e ali tem uma série de dados que veio do banco, né? Sim. E você vai falando, você vai lembrando de quantas coisas de segurança a pessoa tem que fazer, né? Mas eles pegam esses dados e vão lá abrir conta no nome daquela pessoa, né? Sim. Aí vai lá, abre uma conta de banco, faz um empréstimo naquele nome da pessoa. Então, esse é roubo de identidade lá, né? ID theft, né? No Brasil também tem esse tipo de coisa. E Artigo 307, salvo engano. É isso aí. E o nosso CPF, ele fica muito exposto. Uma coisa que eu estranhei até tem que confirmar aí com o pessoal se isso continua sendo valendo. Quando, antigamente, você manda uma carta, você não tem que botar nada na carta, né? Você bota o seu nome, o endereço, né, do remetente, aquela coisa, mas não o CPF do remetente. Atualmente tem que colocar o CPF do remetente, é isso, né? Tem certas discussões ali, eles vão discutir, mas independendo do que for, uma carta, você põe o CPF. Eu falo, meu CPF vai viajar por aí, assim, exposto. Isso é muito ruim, né? Então, essa exposição de dados, né, que a gente tem tido. Esse dinheiro, vamos supor, o cara foi lá, aplicou um golpe, a pessoa pagou. Vamos supor, aquele caso precatório. A pessoa foi lá, pagou 87 mil, 10% lá, botou numa conta. Foi para alguém. Foi para alguém. Como que a polícia tem como traquear isso? Para onde foi esse dinheiro? A boa notícia... Follow the money, né? A gente tem. O problema é que a gente briga com o sistema de justiça criminal. Por quê? Porque no mundo todo, a gente fala em compartilhamento de sigilo. Então, se eu fosse um policial norte-americano ou europeu, né, e eu estou numa investigação dessa natureza, por exemplo, eu entro em contato com o sistema financeiro e falo, olha, seu banco recebeu esse valor e mandou para a conta dessa pessoa, eu quero saber quem é essa pessoa. O banco vai compartilhar comigo os dados. Isso não é quebra de sigilo. É compartilhamento, porque a investigação ainda é uma investigação, portanto, impera o princípio do sigilo e não da publicidade. E a polícia, quando reúne todas essas provas, ela faz o quê? Ela leva isso para um juiz e fala o seguinte, olha, eu estou nessa investigação e eu obtive essas provas dessa maneira. Né? O juiz fala, ok, pode usar essas provas, tá válida. Aqui, a coisa é diferente. Aqui eu começo uma investigação. Olha, esse cara A mandou para o cara B no banco 10. Seu juiz, eu quero conhecer disso aqui. Aí, digamos que o juiz seja um juiz rápido, proativo. Ele me dá isso aqui em 10 dias. Aí eu vejo que foi para um outro banco. Eu tenho que pedir outro mandado. E vai para outro banco, e outro mandado, outro banco, outro mandado. Se isso for em TED, é dessa maneira. Se for em cripto... Nossa, aí você não tem como. E assim... Pix também não, né? Eu acho. Não, o Pix ele é mais facilmente rastreável para nós, porque também ele vai acabar caindo num daqueles indicadores. Ou é o e-mail, ou é o CPF, ou é o telefone. Então a gente tem uma base de investigação boa a partir daí. O que nos ajudaria muito na polícia, judiciário de uma maneira geral, é exatamente esse tipo de acesso. Acelerar esse acesso. Aliás, eu coloquei um projeto de lei, né, gente? Isso aí foi lá no Senado. Eu coloquei um projeto de lei em 2023. Eu não tenho o número dele aqui agora. Foram mais de 200 projetos de lei que nós colocamos lá, sobre vários temas. Um deles foi esse. Um projeto de lei para poder acelerar
o acesso da polícia, durante uma investigação, aos dados considerados sigilosos, mas isso continua sigiloso dentro da operação, e depois a justiça contempla aquilo lá ou nega, a justiça toma a decisão. Porque a maneira como eu vejo isso aí é porque o crime cibernético ele acontece de uma maneira muito rápida, né? Sim. Então, o esvaziamento, sei lá como é que chama isso, esvaziamento de indício, qualquer coisa assim, ele sobe muito rápido. Na verdade, o indício permanece. Quem some é o dinheiro. O dinheiro desaparece, né? Ele vai transitando e vai embora, né? Mas os logs de acesso, toda essa permanência, né? Ela é por nós investigada, checada, e a gente tem tido êxito. Vai chegar lá. Especialmente na mudança dos sistemas de informática atualmente, que está saindo do famoso IPv4 indo para o IPv6. Então, aumenta o nível de criptografia. Aumenta etc. o nível de cripto, aumenta a precisão que a gente tem de data, hora, local e equipamento que está fazendo aquela transação. E isso é uma coisa muito importante. E vem atrelada a uma outra súplica que a gente tem sempre no sistema de justiça criminal, que é a questão da criminalização do perjúrio. Olha que coisa interessante. Explica um pouquinho para a gente entender como funciona isso. Vamos lá. Nós adotamos o sistema da proibição da culpa admitida pela própria pessoa, ou seja, ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. Então, todas as vezes que a gente faz a prisão em flagrante de alguém, ou mesmo cumpre um mandado de prisão com relação a uma pessoa, essa pessoa ela precisa conhecer os seus direitos constitucionais. Então, eu sou obrigado, na qualidade de autoridade policial, me identificar. Meu nome é Carlos Afonso, delegado responsável pela investigação. Estou atuando o senhor por esse fato, essa infração, está aqui o mandado de prisão, então está aqui a nota de culpa. O senhor não é obrigado a responder nada que eu vou perguntar ao senhor. Esse é o instituto que vige no Brasil. No mundo todo, vige a outra metade do instituto, que é o seguinte: você não é obrigado a falar nada, mas tudo que você falar pode ser usado, vai ser levado em consideração. O que acontece? Se a pessoa mentir numa investigação, ou se ela mentir em juízo, isso é considerado perjúrio. E olha que coisa interessante. Em alguns estados americanos, o perjúrio é punido com a mesma pena do crime que está sendo investigado. Olha só, interessante. Então, se você, por exemplo, numa investigação de homicídio, né, que no Texas é injeção letal, né, é pena de morte. Aquela primeira pergunta que o policial faz para achar o parâmetro do crime, né? Onde o senhor estava no dia 18, às 14h53. Se essa pessoa indicar um local onde ela não estava, ela praticou perjúrio. E por esse delito, ela é condenada à morte. Nossa. Então, isso para nós é terrível. Por quê? Porque no processo brasileiro, a testemunha é presa se mentir, o perito é preso se mentir, a vítima é presa se mentir, o acusado não. O acusado, ele fala assim: onde você estava? Eu estava na casa da minha mãe. Aí você vai lá, levanta a câmera, tal, faz 15 dias de levantamento, pega as câmeras, vai 15 dias, pô, você não estava lá. Não, eu falei minha mãe? Não, estava na casa da minha tia. Putz, de novo. Quantas tias esse cara tem? Tem 8. E ele vai usar todas. Então, a brincadeira de gato e rato com a polícia brasileira, ela poderia ter esse filtro muito bem delineado se o acusado ele pudesse, de fato, ser responsabilizado pelo que ele fala. E isso no mundo todo acontece. Aqui, o cidadão muda de versão. E isso é tão comum. Você vê o policial de rua quando traz uma ocorrência, né? O policial de rua fala assim: olha, ele falou que foi agredido pelo Zé. Aí, e quando o delegado ouve, ele fala assim: não foi o Zé, foi o Zé e o Pedro. Aí quando ele vai ser ouvido no inquérito, fala: não, o Zé não estava, foi o Pedro e o João. E aí quando vai em juízo, olha, foi o João e a Maria. Começa a mudar a versão. Quer dizer, e qual é a responsabilidade que as pessoas têm que ter, né? E falar a verdade é um ato de boa fé. É o mínimo que as pessoas têm que ter quando estão diante do Estado. Você vê, deixa eu fazer uma pergunta que chamou a atenção, para a gente voltar um pouquinho. A gente acabou saindo um pouco do tema da segurança cibernética, mas é interessante, porque a gente entrou por esse lado
entre a justiça, né, e a investigação. Você tem a proteção do cidadão, lá, a polícia na rua, vamos dizer assim, é ostensiva. Depois você tem investigação, você tem a justiça aqui, você tem no meio do caminho o Ministério Público aqui também, dependendo do caso. No Brasil a gente não está vendo essa coisa acontecer, mas eu não vou entrar por essa a gente está acontecendo umas coisas estranhas aqui, mas vamos para outro... Esse povo está junto, né? Uma pessoa só. Tá tudo juntado, uma coisa só que é complicado de se lidar. Mas vamos na parte da segurança cibernética aqui. E sobre essa parte, ainda só um pedacinho sobre essa parte da justiça, que lá eu coloquei esse PL, me passaram o número aqui, é o 113 de 2023, né, esse PL, para acelerar os processos de investigação que a gente fez, inclusive ouvindo aqui o pessoal da Polícia Civil, sim, etc. Colocamos o PL, deu muita discussão lá, né, o pessoal fica com medo de perda de privacidade, aquelas coisas todas, a gente vai discutir esse ano, né, assim como eu também estou lá com o PL do Ângelo Coronel, né? Que é outra parte que ele trata da necessidade de identificação das pessoas na internet, assim por diante, né? Você ligar um perfil a um CPF, por exemplo. A um IP. A um IP, você sabe aquela pessoa que está ali. É difícil você conter o conteúdo, você controlar conteúdo é muito difícil. Vou usar a inteligência artificial para olhar 54 trilhões de mensagens que acontecem por dia. É quase impossível você saber se essa mensagem é agressiva, essa mensagem ela tem conteúdo racista, tem conteúdo discriminatório, coisa assim. É muito difícil. Então você tem as operadoras, vamos chamar assim, né, os Facebooks da vida e etc., que estão ali. Aí você vai responsabilizar essa ferramenta por uma coisa que o indivíduo fez usando aquela ferramenta. Não me parece muito justo esse tipo de coisa. Embora a ferramenta tenha que tomar cuidado também no que ela expõe, né? Então, é uma coisa que tem que ser feita ali em parceria. Mas a gente tem que reconhecer a pessoa, né? Por exemplo, você não culpa a Taurus porque alguém matou alguém usando uma Taurus, mas você culpa a pessoa que te apertou o gatilho. A gente tem que achar uma maneira de identificar essa pessoa. Então, eu acho importante essa identificação, né? E eles têm meios de fazer isso, diga-se de passagem. Todas essas instituições, essas empresas têm meio de fazer isso. Agora, o que você vê que eu posso fazer, falando no legislativo aqui, né? Uma parte que entrou aqui numa parte de reunião aqui, certo? Mas acompanha, que é importante. Como senador, né? A gente está ali com justamente nossa função de legislar. E só para deixar bem claro aqui, quem faz leis no Brasil, quem modifica leis no Brasil, quem tem essa função institucional é o legislativo, que é composto ali, no caso federal, no Congresso, pelos deputados e pelos senadores. Só para ficar bem claro, para quem não sabe sobre isso. Mas nós temos essa possibilidade. Como você vê que a gente poderia, em termos de legislação, ajudar nesse sentido que você citou ali? O 113 já está lá, né? Mas com aquele outro aspecto também que você citou. Olha, basicamente, em termos de investigação criminal, nós precisamos de pequenos ajustes no marco civil da internet, justamente para você possibilitar o acesso direto da polícia nos provedores, e tanto de informação como de dados, como de mensageria, enfim, como um compartilhamento de sigilo. Na Lei Geral de Proteção de Dados, a mesma coisa, porque a gente imagina, né, e às vezes eu vejo que as discussões em torno da segurança de dados, pensa que os dados não estão vazados, né? Se eventualmente alguma norma entrar em vigor hoje e que preserve os dados das pessoas, somente vão preservar os dados das pessoas que vão nascer a partir dessa norma, porque os nossos já estão vazados. Já estão lá. Então, nós temos que aprender a conviver com esse vazamento de dados da mesma maneira como a medicina nos ensina a conviver com as bactérias que estão nos nossos intestinos. Elas estão aqui. Se a gente não cuidar, elas matam a gente. Exato. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa, porque meus dados estão vazados. Como é que eu me preservo disso, né? Eu tenho medidas que eu posso tomar? Sim, né? Não atender, não responder, não clicar. Eu tenho uma gama de oportunidades
e aproveitando o gancho que o seu programa é visto por muitos jovens e adolescentes que estão aí entrando em mercado de trabalho, tem um mercado incrível para você entrar, dominar e criar ferramentas que nos ajudem a conviver com esse tipo de problema. E uma coisa muito bacana para o jovem, né? Nós estamos tendo um momento especial na vida, que é a possibilidade de conviver com filhos e pais ao mesmo tempo, né? A medicina hoje fez com que os nossos pais permaneçam vivos durante mais tempo. Isso é muito bom. Nós estamos casando e tendo os nossos filhos, isso é muito bom também. E são 3 gerações que estão convivendo com a mesma tecnologia e enxergando essa tecnologia com visões diferentes. Eu sempre brinco, um momento que aconteceu, e isso foi fato, eu, meu filho e meu pai conversando, toco o telefone do meu pai, ele olha, atende, alô, tal, conversa, volta. Daí a pouco toca o telefone do meu filho, ele olha para a tela, vira o telefone de ponta cabeça, guarda. Aí eu pergunto pro meu pai, por que você atendeu? Quem era? Ele falou, bom, eu estou aqui no sítio. Se alguém ligou no meu telefone celular, é porque é alguma coisa importante. Então, para ele, uma interpretação diferente. Olha, um telefone celular é uma coisa importante. Né? E eu perguntei para o meu filho a mesma coisa. Por que você não atendeu? Ele falou, pai, ninguém liga para ninguém. Simples. Ninguém liga para ninguém. Tanto é que se alguém já experimentou ligar para o seu próprio filho, né? E meu filhinho, por favor, se estiver assistindo, papai te ama, tá? Mas ele não atende. Ele manda mensagem, o que é? Eu falei, eu quero falar com você. Atenda. Não, pai, escreve aí, o que é? É só saudade, eu quero ouvir sua voz, dá para você atender? E essa convivência, ela está sendo no mesmo tempo, no mesmo espaço, e a tecnologia está com um vácuo aí de produtos que podem ser criados para ajudar a pessoa mais velha, para ajudar a pessoa mais nova a interpretar o que é que nós estamos tendo aí de oportunidade de sobrevida. Então, ao lado dessa questão do Marco Civil da Internet, da Lei Geral de Proteção de Dados, nós não vamos escapar da questão da criminalização do perjúrio. O Brasil precisa se alinhar à legislação mundial, porque é uma coisa muito interessante. Lá na divisão de crimes cibernéticos, nós trabalhamos com todas as agências policiais do mundo, não apenas do Estado de São Paulo, né? Temos alguns trabalhos que nós desenvolvemos aqui da Polícia Civil com a Polícia Militar, com a Guarda Civil Metropolitana, né? Com a Polícia Rodoviária Federal, também com o Serviço Secreto Americano, o HSI, o FBI. E é muito interessante você perceber, né? E a gente sempre que vai para uma reunião com eles, a gente vai com uma pontinha de inveja de ver exatamente essa questão da criminalização do perjúrio, né, de como é sério você sentar na frente de um oficial da lei, de qualquer estamento, pode ser guarda municipal, né, e ele te faz uma pergunta, se você mentir, o mínimo que você é arrestado por obstrução à justiça. E nós não temos esse equipamento para a polícia que, assim, alavancaria as nossas investigações em tempo e muito rapidamente. Você vai falando, eu estou anotando aqui 500 coisas, né? Que esse assunto ele abre muito, tem muita coisa em cima disso aqui, né? Por exemplo, eu deixo fazer um sumáriozinho aqui para o pessoal que está assistindo. Aliás, obrigado pela sua audiência, está aqui no Astro Pontes Podcast, hoje falando sobre segurança cibernética, muito importante. Lembre de colocar aí, clica no sininho, né? Para você receber as informações sobre os novos vídeos. Toda quinta-feira à noite tem um vídeo novo, né? Um programa novo aqui. Os anteriores estão lá, então compartilhe também com o pessoal. Se você está no Spotify, lembre que o endereço no YouTube é @astropontes, né? Entre lá também e compartilhe com os amigos. Essas informações são válidas para você, mas é válido para as pessoas da sua casa, por exemplo, amigos do trabalho. E eu anotei algumas coisas aqui durante a nossa conversa. Vou fazer um sumário rápido aqui para vocês, para ficar na cabeça aí. Primeiro, não clique qualquer link como se fosse todos eles são confiáveis. Não são. Então, não clique qualquer link, não baixe qualquer anexo
Observe os endereços de e-mails que você recebe ou da onde está vindo alguma mensagem para você, seja no SMS, seja no WhatsApp, no Telegram, todos esses tipos de mensageiros ou também de e-mail. Outra coisa, não dê continuidade em papo de golpe. Né? A pessoa te ligou para oferecendo, desconfie de qualquer coisa. Se você não conhece a pessoa, ele pode estar com um monte de dados seus, passando informações para você e querendo que você faça uma atividade depois, como preencher um formulário, como passar, fazer algum depósito, coisa assim. Não dê sequência nesse papo. Desligue o telefone, confira, liga pelo telefone que você conhece do seu gerente, de alguma outra pessoa, se for banco, de alguma instituição, procura na internet o oficial daquela instituição. Cuidado com sites falsos também. Sites que parecem o site comum que você quer, mas aquele site não é verdadeiro. Então, cuidado com esses sites falsos que buscam as suas informações. Isso é phishing, né, que o pessoal chama de pescar informações lá. De cada 1000 pessoas, se ele pegar 2, ele está feliz da vida ali. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Não passe, a gente não falou sobre isso, mas é importante, não passe as suas informações pessoais. Cuidado onde você coloca, cuidado se você tiver uma maneira de destruir cartas que você recebeu com dados seus, não coloque simplesmente no lixo, né? Destrua aquele negócio antes, ou se tiver um... Como é que chama esse? Triturador. Triturador de papel, para não passar informações. Não passe sua senha. Jamais. Não passe sua senha. Jamais. Tem as senhas complicadas. Não passe a senha 1, 2, 3, 4, 5, senha idiota, assim, senha muito... Então, 1, 2, 3, 4, o número do seu aniversário, a data do seu aniversário, o nome do filho, o nome do cachorro, sei lá o quê. Então, esse tipo de senha são muito simples para o pessoal procurar no quebra-pedra ali. O cara descobre quais são essas senhas. Então, cuidado, não pode senha complicada. Tem hoje já sistemas de gerenciamento de senhas. Os wallets. O wallet que você coloca ali dentro, que cria uma senha desse tamanho, cheio de maiúsculas, minúsculas, símbolos, que nem você vai lembrar, mas aquilo lá lembra para você e isso faz com que fique muito difícil para a pessoa entrar. Uma coisa que a gente não falou aqui também, mas é importante para as pessoas... Hoje em dia tem muito IoT, né? Em casa. Você tem lá uma série de equipamentos na sua casa. Alexa. Tem uma Alexa, tem outros, né, desse tipo. Air fryer. Air fryer. Hoje a gente conversa com micro-ondas, é interessante. Né? E isso aí você está dando informações ali para aquilo. E lembra que esse negócio está conectado na sua internet. E se a pessoa entrar na sua internet, entrar dentro de um desses IoTs, ele consegue acessar o seu computador depois que você liga lá. Um bom hacker consegue fazer esse tipo de coisa. Então, cuidado com as senhas que você coloca na internet. Às vezes, no roteador, a pessoa instala o roteador e deixa a senha que veio no roteador. Admin, sei lá, alguma coisa assim. Então, modifique essas senhas. O que mais que eu anotei aqui? Só para deixar para você falar, que você que tem que falar, não eu aqui. Não, mas tá indo bem, tá indo bem. Agora... E aí vem a questão das empresas. A gente está falando aqui de uma série de coisas para as pessoas, né? Mas aí isso a gente falou bastante de golpe. Mas tem um percentual que são as fraudes ali dentro dos sistemas. E aí vem as empresas. Como é que as empresas podem se proteger também desse tipo de ação? Né? Que o pessoal injetar, por exemplo, o cara tem um site fraco, que tem um formulário lá. E o formulário tem um monte de campos. E dentro de um campo daquele, ele não checa o que o usuário está colocando naquele campo. Aí o cara, num campo daquele, que ela está pedindo o seu endereço, o cara põe uma sequência de um programinha, injeta um programa dentro do servidor daquela empresa. Esse programa, se o servidor não for bem protegido, ele executa aquilo lá dentro do... E aí ele faz uma série de estragos lá dentro. Fala um pouquinho sobre a parte da empresa também. Vou falar sobre a parte da empresa, mas posso só dar uma dica que é muito importante e que me ocorreu aqui, a questão de mudar, né, a questão da senha do roteador. Mais importante do que senha de roteador é a senha do sistema de segurança de câmeras. Essa não tem segurança. 99% das pessoas que colocam o sistema de segurança não muda a senha. Uhum. E como a gente tem 3 grandes fabricantes de senha... Fica fácil de achar. Fabricantes de câmeras, melhor dizendo, que atuam no mercado brasileiro, e nós temos excelentes fabricantes, e o fabricante avisa, né, porque ele coloca na cara, grandão, assim, olha, mude a senha do administrador. Ninguém muda. Então, o cidadão faz o quê? O cidadão vê que você tem uma câmera, ele busca seu Wi-Fi
ele dá seu login, seu senha, e ele monitora você. Né? Ele tem mais do que os seus dados, ele tem você. E ele faz. E a gente já viu casos assim, né? A câmera tem imagem, tem som. Tem imagem, tem som. Né? Então, a gente já viu casos assim, né? Que o criminoso está extorquindo a vítima e está dizendo, eu sei quem está aí, né? Você está com um policial aí na cela, e o cara fala assim, o policial que está aí é da nossa equipe. Ele está com a gente. Você pode ver que ele está com a roupa tal, não sei o que tal. Se ele levantar e falar no telefone é porque ele vai estar ligando para mim. Aí o policial, por alguma questão ou outra, levanta, está falando no telefone e o cara põe no telefone tocando. Fala, tá vendo? Ele está ligando para mim. Então você vai... Agora aumentou a aposta. Fechando parênteses, voltando para a questão do... Lembrar que câmera, essas coisas, o dado que a câmera manda, eu não sei por que razão, mas os dados, as imagens, elas não são criptografadas. Elas mandam, quase como um texto. Ou seja, se você interceptar isso, é fácil de você ler. Também, os caras conseguem interceptar essa informação no meio. Mas fala. Bom, empresa. A empresa, o bem mais precioso da empresa são seus servidores, são seus funcionários. Né? Não servidores de computador, mas o servidor mesmo, o funcionário que está ali. Por quê? Porque é através dele que vai chegar a fraude. Então, a gente já pegou fraudes lá na divisão de crimes cibernéticos que ela entra sempre pelo elo mais frágil da cadeia de comando. Então, eu tenho uma pessoa que tem um poder hierárquico dentro do sistema da empresa, mas ele é um funcionário menor. Então, eu tenho que criar camadas de quem é que pode ter acesso a tudo. O presidente tem acesso a tudo, os vice têm acesso a menos, diretores, gerentes, gestores, supervisores e o funcionário ali. E eu tenho que fazer isso porque você tem grandes redes, por exemplo, que colocam um funcionário que recebe 2 salários mínimos para cuidar da rede toda. E o crime organizado entra por ali e fala assim, meu querido, olha, você tem 100 mil reais aqui para você me dar só o login e senha desse cara e desse cara. Acabou. Ele leva. Né? E ele tem acesso a isso. Então, é treinar, capacitar, criar isso. E o básico que às vezes as empresas só fazem depois que são vítimas de crime cibernético. Porque não e já estamos numa época em que não estamos discutindo mais se a empresa vai ser vítima de crime cibernético ou não. A gente já está discutindo quando ela vai ser vítima de crime cibernético, porque todas são. É um dinheiro muito fácil que está aí à disposição do criminoso. Então, eu tenho que ter um sistema de rede sem fio, por exemplo, para visitantes, apartado da rede dos operadores do sistema. A rede que faz o pagamento tem que ser uma rede separada das redes que fazem operações. Aquelas dicas de gestão, né? Quem cota não compra, quem compra não paga, a mesma coisa vale. Porque o ser humano ele é o elo frágil dessa cadeia. Ele vai ter que ter um antivírus, não pode ser um antivírus gratuito. Né? Ele tem que ter um plano de resposta a incidente cibernético. Né? Ele precisa ter esse plano estruturado e esse plano ele precisa acontecer. Por quê? Porque quando for contingenciado, ele tem que funcionar. Tem que ter um backup. Esse backup tem que estar, pelo menos em 2 espaços diferentes. Né? Fisicamente, ele tem que estar fora da empresa e o outro tem que estar na nuvem, num provedor de nuvem. Né? Por quê? Porque veio o ataque cibernético, o que essa empresa tem que fazer? Ela tem que zerar os seus computadores e trazer o backup do dia anterior. Né? Você vê, a gente teve um problema quando eu era ministro de Ciência e Tecnologia, que uma parte do nosso sistema, do CNPq, Lattes, né? O Lattes, ele caiu. Aí a primeira coisa que eu pensei naquela época, eu falei assim, isso é um ataque cibernético, alguma coisa, o pessoal atacou ali para... No final era uma falha de hardware, né? Mas o bom é que a gente já tinha tomado a providência antes, né? Porque o sistema era antigo, então a gente já tinha comprado um sistema que fazia um roteador ali dentro do sistema, do banco de dados, e eles estavam fazendo a substituição do sistema antigo para aquele sem parar o sistema. Né? Migração. Trocar o pneu do carro andando. Né? Então eles estavam fazendo aquilo e no meio desse processo caiu
o sistema e ficou ali um tempo para eles corrigirem. Eu achava que era mais rápido, inclusive demorou um tempão para eles corrigirem o problema. Mas eu pensei, pô, isso aí deve ser um ataque cibernético. Não era, mas você vê o prejuízo que isso dá, um sistema desse parado, porque não é só perder os dados do Lattes ali durante um certo tempo, mas os pagamentos que tem que fazer para os pesquisadores, etc., para cada projeto, aquilo podia ser afetado. Sorte que eles tinham um backup daquilo e aí caiu o sistema para Excel, mas conseguiram manter tudo funcionando. Por isso que é importante isso. E, quando você pensa em empresa, eu fico pensando aqui, você tem o fluxo dos dados, que pode ser capturado no meio do fluxo, entre um processo e outro. Sim. Você tem os próprios processos, você tem bancos de dados, você tem os logs, né? E aí eu estou lembrando aqui de aulas de computação ali, eu lembro de um negócio que o pessoal chamava de STRIDE, né? STRIDE é spoofing, tampering, tinha uma parte que era esse R, era de quando você disfarça que é você, geralmente ataque nos logs, é isso aí, né? Repudiation. E já vou explicar o que é isso, pessoal. Pô, o que é isso, né? Então tem essa parte de repudiation, information disclosure, né? O D é de denial of service, e o E era de elevation of privilege. O que é cada um desses, né? Para quem está assistindo aí, você tem spoofing, é quando um atacante, ele pega a sua senha, ele acha a sua senha e faz de conta que é você e entra dentro do sistema. Imagina uma empresa, a pessoa entra lá, um hacker, né, usando uma senha que ele conseguiu de algum funcionário ou testando mesmo ali na força bruta, ele consegue uma senha e entra no sistema. Se você tem um spoofing, ele conseguiu entrar e se fazer como fosse um atacante, como fosse uma pessoa ali da empresa. Agora ele tem acesso a um certo nível. Se a empresa não tiver as separações de privilégio ali dentro, de repente ele consegue, porque ele tem conhecimento de sistemas, ele consegue ter uma elevação de privilégio e consegue acessar um sistema lá atrás e fazer um estrago muito maior lá no back-end, dentro do sistema. Aí você tem tampering. Tampering é modificar os dados. Ele pode entrar lá no sistema, modificar alguns programas e a partir daí ele começa a receber um monte de coisa. Pode receber dinheiro, pode receber dados das pessoas, vazar esses dados. Information disclosure é vazar os dados das pessoas. E denial of service, quando ele consegue entrar e travar tudo. Tudo para de funcionar. Então você vê que tem uma série de coisas. Tem exemplos típicos disso aí. Um que eu lembro, esse aqui bem clássico, se não me engano, em 2016, que teve numa estrutura crítica da Ucrânia. Imagina uma empresa que distribui energia elétrica. Aí o cara mandou um e-mail ali dentro, né? E um funcionário, inadvertidamente, abriu aquele e-mail, abriu o anexo, clicou no anexo, executou o programa, esse programa entrou. A partir daí, você tinha um malware, né? Malware é um software malicioso, vamos chamar assim. Entrou lá, eles começaram a controlar o sistema. Fizeram ataque em várias áreas ao mesmo tempo. E com isso, mais de 250 mil pessoas perderam acesso à energia durante muito tempo. Até você recuperar isso por causa de... Você vê, começou com a importância de um negócio desse. E uma coisa, quando a gente fala importância de um negócio desse, eu fico pensando nas famílias, né? A gente vai ter as aulas agora, vai começar as aulas, né? Tem aulas, você vê, o ano passado nós tivemos uma série de problemas com escolas, ataques, segurança nas escolas. As aulas começaram agora, não faz muito tempo, né? Meses disso aí. E quando você tem essa situação, você tem os alunos ali que estão cada vez mais dentro da internet. Sim. E aí eles ficam expostos. Sim. Essa exposição, fala um pouquinho sobre isso. Alerta para os pais, alerta para os alunos, os mais velhos, pelo menos, para prestar atenção com relação a isso. Olha, essa questão de ataque às escolas é algo que preocupa, não é só São Paulo, não é só Brasil, é mundo, né? Nós estamos diante de um fenômeno novo, que nós quando eu falo da criminologia, né? O estudo do crime e seus fatores. Até antes da pandemia, e por isso que a gente sempre marca a pandemia como um momento de uma nova vida social, né? Você tinha
a motivação de um crime, ela sempre está vinculada a 3 fatores. Ou é um interesse financeiro, ou é um interesse sexual, emocional, ou é uma insanidade, que pode ser temporária, né? Alguém consumiu droga, por exemplo, ou a pessoa, de fato, ela é uma perturbada mental. Depois disso, e analisando o fenômeno do ataque nas escolas, a gente viu que nós temos uma outra pessoa que pratica crime, que não está motivada por interesse sexual, não está motivada por interesse financeiro e também, no mais das vezes, ela não tem um problema mental. Não que levasse ela a agir como um psicopata, por exemplo, né? Porque ela não tem traços de psicopatia. Ela tem traços de suicida. Né? E nós estamos falando exatamente dessas crianças e adolescentes que estão discutindo ataques, estão planejando ataques e estão tentando executar esses ataques nas escolas. Então, a gente vê que está todo mundo muito preocupado sobre esse tema. Esse tema precisa, sim, ser discutido e muito bem discutido com todos. E nós percebemos que tem 4 setores que podem interferir positivamente nisso. O primeiro e talvez o principal sejam os próprios pais. Uhum. Pai tem que ser pai e mãe tem que ser mãe. A gente não se prepara, né, para maternidade ou para paternidade, né? A gente tem os filhos, a gente faz o melhor que a gente pode, mas não tem manual e quando tem manual não serve. Enfim, a gente percebe que Aliás, desculpa, só uma coisinha que a gente tinha os nossos pais e os avós passavam para a gente uma educação dentro de casa. Você aprende matéria na escola, mas a educação, né, dentro de casa ali era muito... Meu pai, ele cobrava bastante, minha mãe cobrava bastante aspectos de moral, aspectos de ética, essas coisas que a gente... De novo, né? Só para reforçar a importância dos pais. Né? Mas isso é verdade, né? A gente tinha uma vida diferente. A nossa geração teve uma vida diferente. Domingo em casa tinha o quê? Macarrão com frango e Coca-Cola. Era isso. Você tinha que estar lá. Você tinha que estar lá. Não falte. Né? E o que acontecia? Quanto menos pessoas tinham, melhor você comia. Porque eu fui filho único até os 13 anos. E o que acontece, né? Se chegasse visita, o pé do frango era meu. É a mesma coisa, tem que manter. O pé do frango era meu, né? Por quê? Porque a visita ia comer o peito do frango. Mamãe coxa, papai sobrecoxa e eu era o pé. Era isso. Pé ou pescoço, né? E o que acontece? E hoje não. Hoje o menino fala assim, não quero. A mamãe vai fazer um nugget. Nugget, né? Então, e o que acontece? Nós estamos com uma gama de pais e mães e filhos que não estão entendendo os seus papéis em casa, e isso está sendo refletido na escola. Escola, como muito bem disse, né, ensina o quê? Matemática, física, química, biologia, história, geografia, essas coisas. A educação a gente tem que trazer de casa. Respeito ao professor, respeito ao diretor, né? Respeito aos colegas. A gente teve alguns ataques a escolas que nós conseguimos abortar pela divisão de crimes cibernéticos. E os meus colegas delegados, os meus colegas escrivães, entrevistaram todos esses prováveis atacantes. Eu participei de algumas conversas com alguns deles, até para tentar entender o que se passa na cabeça de um adolescente desse. E eu via um adolescente que... e eu perguntava, tudo bem? Filho, você ia atacar a escola? Ia. Por quê? Porque eu sofro bullying. Puxa, você sofre bullying? Sofro. Tá. O que é bullying? Não, eles ficam me colocando apelido. Poxa, mas que apelido que eles colocaram em você? Não, eles ficam me chamando de esquisito. Tá. Cara... Tá um sol de lascar. Você tá com uma roupa preta, comprida, de lã, um gorro de lã. Seu cabelo é pintado de preto. Você pinta seu olho de preto. Você pinta suas unhas de preto. Parabéns, você comunicou para todo mundo que você é esquisito. Não era isso que você queria?
Por que você está achando ruim que as pessoas te identifiquem como você quer ser identificado? E aí o moleque não se entende. Por quê? Porque ele não tem esse parâmetro de valor, ele não tem esse parâmetro de educação, né? Então, o primeiro grupo de responsáveis por atuar nessa questão de prevenção aos ataques às escolas são os pais. O que os pais têm que fazer? Primeira isso coisa, é importante que eu ia perguntar. muito simples, Os pais. monitorem os telefones dos seus filhos. Monitorem os e-mails dos seus filhos. Tem aplicativo que você coloca no telefone do seu filho e uma vez por hora, ou uma vez a cada dia, ou a cada 6 dias, você programa, ele vai empacotar tudo que o seu filho está conversando, vai mandar para você e você tem que ser pai. Você tem que parar 1 hora do seu dia e ler, e ver o que o seu filho está conversando, com quem seu filho está conversando. Porque é aí que você vai poder entender, primeiro, se o seu filho ele está sendo vítima de um bullying praticado pelos outros coleguinhas, e ele vai revidar. Segundo, se o seu filho é um provável praticante de bullying, e ele vai sofrer as consequências disso. Em qualquer uma das duas situações, se é pai, se é mãe, você tem que intervir. E você tem que intervir, né? Não é discutir a relação, não é ser miguxo, nem miguxa. Não tem concurso de melhor pai, melhor mãe. Seja pai, seja mãe. Então, o primeiro grupo de intervenção aí são, de fato, os pais. O segundo é o sistema educacional como um todo. Né? O sistema educacional como um todo ganhou uma possibilidade muito bacana com a nova Base Nacional Comum Curricular, que ela permitiu que as escolas tivessem um percentual, salvo engano, de 20% de conteúdo curricular que ela poderia agregar, tendo em vista as especificidades regionais, por assim dizer, o seu entorno. Então, a escola está numa região agrícola, a escola está numa região industrial, tecnológica, ela pode trazer ali alguns componentes, né, para inspirar aí os seus jovens. Eu posso aproveitar esse espaço e desenvolver com esses adolescentes 2 conteúdos que são fundamentais. O primeiro deles é a chamada educação financeira. Importante. Porque às vezes o moleque... Isso entrou até. Tá? O moleque está lá com um iPhone 16, que custa quase 20 mil reais, dizendo que a vida dele é um tédio. Né? E ele não sabe como é que aquele aparelho chegou no bolso dele. Alguém trabalhou, alguém pagou. Né? Então ele precisa entender o custo do dinheiro. Por quê? Porque ele precisa começar a se preocupar em ir buscar esse dinheiro. Da forma ética e correta. Da forma como se deve, trabalhando. Então, a educação financeira é um componente fundamental que ajuda muito ao moleque a fazer o quê? A começar a pensar e ter sonho. Ele tem que pensar e querer crescer, ele tem que imaginar. Tem que ter visão, plano, aquela coisa. E o outro conteúdo é o que a gente chama de resolução de conflito, mas que talvez não fosse nem conflito, mas resolução de questões, né? Por quê? Um dos jovens me chamou muita atenção, ele tinha 16 anos de idade, e ele queria fazer um massacre na escola porque a namorada terminou com ele. Você vê o grade de valor do cara. E a gente conversou com ele, lógico, né? Muito. Falou, meu querido, olha, isso é a vida. A vida é assim. Né? Se for o primeiro não que você tomou, você vai tomar mais uns 30. E você vai dar mais uns 30 também. Por quê? Porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém, segue o jogo. Né? Isso não é um problema. Em uma fala que eu fui fazer, acho que, salvo engano, foi em Indaiatuba. Foi muito bacana que eu estava falando para uma plateia de professores e exatamente sobre essa temática de abordar com os alunos o que é um problema e o que é uma questão da vida. E eu pedi assim, gente, quem tem problema? Todo mundo levantou a mão. Eu falei, quem gostaria de me trazer 3 problemas que você tem? Eu posso falar? Pô, por favor. Eu tenho 3 problemas gravíssimos. Quais são? Prestação da casa, prestação do carro e o gasto com o meu cartão de crédito. Eu falei, cadê seus problemas? Porque até aqui você tem compromissos. Isso é o normal. E se o banco te deu financiamento para carro, para casa, e você tem um cartão de crédito que está ativo, você é economicamente viável, você não tem problema. Então, entender isso é importante, né? Às vezes essa conversa, né? Uma coisa que você falou que é muito importante para os pais, eu vou ressaltar essa parte que é importante para vocês. Tem um pai assistindo. Ou se você é adolescente aí, preste bem atenção nisso, né? Quando
no seu relacionamento com seus pais. Nós, como pais, e um dia você vai ser pai ou mãe, é importante você ter isso aí em mente. A nossa maior responsabilidade é com os nossos filhos. Não existe nenhuma outra coisa na vida que ultrapasse essa responsabilidade. E aí, você tem que estar preocupado com o seu filho ou com a sua filha. O que ele está fazendo, o que ela está fazendo. O que tem na gaveta ali? Às vezes tem uma droga escondida, na sua casa você não sabe que está ali. Né? É questão de você conversar, ouvir bastante ali. Eu não tenho tempo, eu tenho que ganhar dinheiro para sustentá-los. Né? Mas você vai sustentar, e você trabalha pra caramba e o seu filho acaba sendo perdido aí no meio de droga, no meio dessas coisas. Então, converse com seus filhos. Preste atenção no comportamento dos seus filhos. Mudou. Eu estou trazendo isso porque a gente fez muita audiência pública lá no Senado com relação à segurança nas escolas, né? E grande parte do problema, como falou, vem de dentro da casa ali. Então, preste atenção, o que o seu filho está fazendo, com quem ele está conversando, que tipo de conversa, o que ele tem em casa, quem são os amigos, quem vai para lá. Que ele ou ela mudou de atitude completamente, de repente começa a ver coisas sangrentas o tempo todo, sei lá, que não era assim. Crianças, jovens são muito influenciáveis. Aí, se você é jovem, preste atenção nisso. Acontece com todos nós, quando somos adolescentes, nós somos muito influenciáveis. Mas se você sabe de antemão que você tem essa vulnerabilidade, você já começa a pensar, você não é burro, né? Então já começa, peraí, isso aqui, pode ser que isso aqui não é exatamente o que eu gostaria. Converse, pergunte para o seu pai, pergunte para sua mãe, se não converse com o seu tio, sua tia, alguém que seja mais experiência na vida para colocar esses pontos. O problema é que você não pode guardar dentro de você, né? Porque é daí que surgem esses problemas sérios. E tem outra coisa também, o nosso tempo está terminado aqui, mas é importante, o assunto é importante, que sempre me preocupa demais, né? E tem a ver com a parte cibernética, que é aquele cara, geralmente homem, mais do que mulher, não quer dizer que mulher não faça esse tipo de crime também, mas o cara está lá, marmanjo, pedófilo, né, atrás de um computador, achando que está protegido, e muitas vezes o sistema acaba protegendo, conversando com a menininha de 10 anos de idade, o garoto ali, porque isso não ataca só a menina, não. Isso aí é uma mulher, tanto faz. E está lá esse cara, marca encontro, essas coisas todas, e você, pai e mãe, você nem sabe com que o seu filho está conversando lá, ou sua filha está conversando com um cara desses aí. Muitas vezes é um pedófilo, ou pode ser alguma outra coisa. A Damares, que foi ministra lá, ela falava muito disso, eu ficava abismado com as coisas que ela contava. Fala um pouquinho sobre essa parte desses crimes de... como é que chama isso? Pedofilia na internet. Pedofilia. Isso é uma coisa que mexe com a gente, né? A gente tem um policial que é responsável pelo nosso Centro de Inteligência Cibernética, que ele coordena essas operações junto ao Ministério de Justiça e Segurança Pública, né? Então, o Ministério sempre faz pelo menos uma operação, quando a gente consegue fazer 2, a gente faz no ano, de combate à pedofilia. Mas é algo que mexe muito com os policiais. A gente tem que ter assim, um momento muito iluminado para ir lá buscar o cidadão e entregar ele como se deve, né, às barras dos tribunais. Tem muito, né? E uma orientação que a gente sempre passa para os pais, que é muito importante, é o seguinte: o que o seu filho de 6 anos, 7, 10, 12 está conversando com um estranho? Não interessa o perfil do estranho. A imagem ali, o avatar que está ali é uma menina de 9 anos. Não é uma menina. É um cara de 40. E ele vai na esquina da escola do seu filho. Ele vai marcar um encontro e vai levar ele embora. Então, se o seu filho não tem 12 anos completos, ele não pode estar conversando em chat. Ele não pode ter acesso a esse tipo de tecnologia, né? A menos que seja num ambiente monitorado e controlado com uma finalidade educacional. As escolas todas têm computador em que as crianças entram, conversam com crianças do mundo todo no ambiente escolar, que é controlado e monitorado por uma professora. É assim que ela aprende e é isso que a aprendizagem provoca. E se ele passou dos 12 anos até ele sair de casa,
ele só pode conversar com as pessoas que ele conhece fisicamente, a menos que ele tenha uma boa justificativa. Olha, eu estou aqui no terminando o meu colegial, né, meu ensino médio, eu quero fazer um intercâmbio, eu estou conversando com estudantes da Suíça, dos Estados Unidos, eu quero ir para lá, né, eu sei as conversas que eu tenho. Então isso é muito importante. Por quê? Porque e isso acaba reverberando também, saindo um pouco da pedofilia, quando a gente vai para crimes sexuais, né, em que homens e mulheres recebem o famoso WhatsApp de contato, oi, vi você, e aquela conversa mole toda, é o mesmo processo. E às vezes é feito pelo mesmo criminoso, né? O pedófilo ele é bem específico, o comércio de material de pedofilia é um negócio muito violento e brutal, é classificado, né? Se classifica imagens de crianças até 6 meses. 6 meses? 6 meses. A gente entrou num computador de um pedófilo que a gente prendeu aqui nas imediações de São Paulo, e ele tinha classificação de 6 a 11 anos. Nossa, e é muita imagem. Cada pasta tinha 5, 8, 10 mil vídeos diferentes de crianças diferentes sendo submetidas a atos sexuais. Olha, pai, mãe, tá aí. De novo, responsabilidade com seus filhos pequenos. Aliás, uma coisa, eu sei que muitos jovens aqui assistem o nosso podcast aqui. Aliás, isso eu agradeço aí você assistir. É importante para você conhecer essas coisas, né? Você está aí com 16, 17 anos, 15 para 18. Você já tem condição de discernir o que ficar esperto, vamos chamar assim. E às vezes você tem um irmão, uma irmã mais nova. E às vezes é mais difícil para o seu pai, para sua mãe, ir lá e ver essas coisas. Mas às vezes é mais fácil para você, que é esperto, olhar ali o que o seu irmão está conversando, seu irmãozinho lá de 10 anos de idade, isso aí, de 9 anos de idade. Então você pode ajudar nesse sentido, ajudar os seus pais também. Fica de olho ali no seu irmão, na sua irmã, também é sua responsabilidade. Aliás, a vida inteira da gente é isso, né? Eu tenho até hoje, meu irmão toma conta de mim. Ele tem 70 e tantos anos, mas é até hoje. É assim que é essa coisa. É família esse negócio. Um ajuda o outro, um protege o outro. Então, proteja o seu irmão, a sua irmã. Né? É importante esse tipo de coisa. Muito. E se souber, né? Vamos supor uma pessoa, tá ali, um pai, uma mãe, percebe que o filho tá, ou a filha tá ali, falando com uma pessoa, umas conversas estranhas assim. O que eles devem fazer, né, nesse caso? Corta logo aquilo lá, ou passa a informação, como que ele trata, melhor maneira, eu sei que você não é psicólogo, mas melhor maneira para tratar com a criança sobre isso aí, né, de, olha, não, você não pode falar disso aqui, sei lá, alguma coisa assim. Né? E qual polícia? Vão procurar vocês, por exemplo, se tiver alguma situação dessa? Olha, a primeira coisa que o pai precisa fazer é cessar a comunicação. Cessa. Primeira coisa, tem que cessar. E tem que pensar no filho dele. O filho dele, ele foi abordado por um pedófilo. Né? Então, é muito importante cessar. Né? E é o momento que o pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe. Por quê? Porque pai e mãe tem motivo para tudo. Né? E às vezes o motivo pode até ser o por que não, pai? Por que não? É um motivo, né? O argumento de autoridade final acaba sempre valendo. E aí o pai, lógico, vai achar uma outra atividade para o filho fazer nesse tempo, colocar outra coisa aí para ele fazer. Né? O pai da gente fazia isso direto, né? Era judô, inglês, taekwondo, corrida. Vago, vai fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Se perceber, se conseguir pegar essas conversas, né? E achar que pode ter um elemento ali de pedofilia, leve até uma delegacia de polícia, ou então, no caso aqui no estado de São Paulo, nós temos a delegacia eletrônica. A pessoa pode fazer um boletim de ocorrência online. Né? Junta esse material, faz o boletim de ocorrência, né? Esse boletim vai ser despachado, vai para uma delegacia de base territorial, e aí a delegacia de base territorial entra em contato com a pessoa. Tem um link, alguma coisa? Tem. Como é que é, pessoal? Tem. É delegacia eletrônica. Delegacia eletrônica. Se colocar isso no Google, aparece. Não é? Pode vir, eu posso passar o link corretinho aqui. Tá bom. De cabeça, talvez eu não saiba, mas eu passo o link correto aqui. Depois a gente põe nos comentários, gente. Isso é muito bacana, por quê? Porque é o mesmo sistema que está nas delegacias físicas, né? Então, aí a pessoa tem a possibilidade de fazer isso
no conforto da sua casa. Então, processando essa comunicação, encaminhar isso aqui para a polícia, isso aqui é muito importante. Tá? Poxa, mas a polícia não fez nada. Isso foi para o nosso banco de dados. Né? E a gente está tendo um investimento em tecnologia aqui no estado de São Paulo muito interessante. Uhum. A gente está vendo sistemas sendo adquiridos cada vez mais e a gente está fazendo muitas provas de conceito em muitos sistemas. A divisão de crimes cibernéticos sempre é uma divisão em que as pessoas que fazem as compras para a polícia, né, indicam para fazer as provas de conceito. Então, a gente tem visto muita coisa boa passando por lá e já em processo de aquisição. Então, ótimo. Uma hora ou outra, o seu boletim de ocorrência ele é pinçado daqui 1 mês, 6 meses, 2 anos. Esse crime é um crime que prescreve em 20 anos. Então, pode ser que a gente vai lá sempre e consiga pegar isso aí e trabalhar isso aí. Eu tinha um programa nos Estados Unidos, um programa de TV, que era interessante porque eles colocavam um delegado, colocavam uma pessoa se fazendo passar por uma criança. Né? Aí era o outro lado, né? Do contra-inteligência, aqui fazendo passar por uma criança, e eles detectavam esses pedófilos ali, marcavam um encontro, e aí a polícia pegava e a TV junto, ou seja, ficava bem exposto quem essa pessoa, né? É importante esse tipo de coisa. Aliás, eu citar aqui também, não está previsto nós, mas falando sobre essa... Eu coloquei um projeto de lei no ano passado que aumenta as penas para crimes cometidos. Eu não gosto muito, de forma geral, a questão de ir aumentando só as penas, é como se você fosse levantando a barra em tudo. Mas tem certos assuntos que é importante. Né? Aumenta as penas para crimes cometidos dentro de uma escola ou nos arredores da escola. Isso é um bom sinal para quem quiser fazer alguma coisa errada na escola, vender droga ali na esquina. E outra coisa, tem um outro projeto que eu fui o relator, é um projeto do Wellington Fagundes, que ele aumenta, depois a gente mudou na Comissão de Educação, né, ali, que junto com o Flávio Arnes, que é o presidente da comissão, a gente trabalha muito em parceria lá. Na Comissão de Educação, a gente colocou um substitutivo para aumentar a capacidade de prevenção. O meu é mais da correção, do Wellington é mais na prevenção. Então, essa prevenção vai desde coisas que você pode, eletrônicos, né? Vamos dizer, equipamentos que você pode instalar nas escolas ou nos arredores, câmeras, inclusive com reconhecimento facial, etc. Porque não existe privacidade que possa pública garantir essa coisa. Então, o cara está lá, parado na esquina da escola, uma câmera está lá focando, vamos identificar que é aquele cara lá. Então, tem que saber se é um criminoso que está ali do lado, assim vai por diante. E se é uma pessoa parada, simplesmente. Como que entra, como que sai da escola, armamento, tudo isso aí. Também a presença de conselhos, que são conselhos incluindo pessoas de segurança, para cuidar da segurança das escolas. Um profissional de segurança da escola para poder garantir, não é um policial fardado, não, é uma pessoa que conhece segurança para estar ali atento a tudo isso. A escola é um ambiente sagrado, você tem que proteger as crianças, principalmente, proteger os professores, quem trabalha na escola, que tem que ser seguro. Você mandar os seus filhos para a escola e sentir seguro com relação a isso. E eu fico muito feliz em ver esse trabalho de vocês, né, junto para que a gente tenha esses resultados. Inclusive tem pergunta aqui do pessoal chegando aqui, né? Vamos lá. Que o nosso tempo já está já foi aqui. Mas aqui, ó. Isso aqui é do Odílio Bergamini, Jaçanã, São Paulo. Aqui, ó. Há novas tendências ou variações nos golpes por telefone e SMS que as pessoas devem estar cientes atualmente e como podem se manter informadas sobre essas últimas ameaças. Eu acho que, se eu entendi aqui, Odílio, você está perguntando é o seguinte, que a gente citou aqui uma série de golpes, né, que o pessoal aplica via telefone, mas existem algumas tendências, ou existe algum site da polícia, por exemplo, com os golpes escritos, que a pessoa pode entrar e falar assim, deixa eu ver aqui que tipo de golpe que hoje está na praça, né? Vamos lá. A Delegacia Geral aqui de São Paulo, ela tem um canal no YouTube, né? Se você digitar lá Polícia Civil de São Paulo, crimes cibernéticos, você vai encontrar, hoje nós estamos com 43 vídeos dos crimes mais usuais. Todas as vezes que algum crime novo acontece,
a Delegacia Geral, ela produz um videozinho e coloca nesse canal para alertar todo mundo. Aliás, depois a gente vai colocar nos comentários aí também. Legal. Dá tempo de colocar aqui, não vou colocar nos comentários também o link desse aí. Importante. Boa. Mas, em linhas gerais, Odílio, é o mesmo golpe com a mesma roupagem. Alguém vai entrar em contato com você e te oferecer a possibilidade de você ser uma pessoa grandiosa. Ou porque ela vai te oferecer uma vantagem econômica, ou porque ela vai te achar a pessoa mais bonita da internet. Então, seja uma ou outra, sempre pense que é golpe. Olha, o papo tá ótimo. A gente extrapolou o nosso tempo aqui, porque o assunto acho que vale. Você que está aí acompanhando aqui o Astropontos Podcast, eu tenho certeza que está aproveitando, assim como eu, aqui aprendendo muitas coisas. E a gente precisa ficar atento. Em resumo, o ser humano é o elo fraco de tudo isso, né? E a gente precisa tomar cuidado em tudo que a gente faz, que os nossos dados estão expostos, né? Eu vou só ler aqui uma coisa de novo, né? Eu já li isso aqui do meio, vou ler de novo, depois vou passar, né, para ele novamente fazer um apanhado geral e para fazer o fechamento. Mas, de novo, e-mails, né? Não confie em e-mail que você recebe de qualquer lugar. Cheque de onde está vindo aquilo lá. Se você passar o mouse em cima ali do e-mail, você vê de onde ele está vindo realmente. Um e-mail de onde você não conhece, oferecendo coisas que você não sabe, que você não pediu. Não clique em anexos, não entre em links, né? Tanto em e-mail, SMS. Qualquer link é suspeito. Não entre. Se você quiser comprovar, use o canal seguro para comprovar. Mesma coisa de ligações, né? A pessoa te liga, do sequestro ali, a sua filha gritando como se fosse sua filha, né? Desliga, né? E comprova por fora, né? Isso aí também. Cuidado com as suas senhas difíceis. Troque as senhas, né? Para não ficar fácil de ser achado. Para as empresas, tomar cuidado com a proteção dos limites, vamos dizer assim, de autorização, né, para os usuários entrarem até um certo ponto, mesmo os funcionários. Para os funcionários, cuidado com informações abertas em cima da mesa, computador, etc., que podem passar dados. Lixo, cuidado com o seu lixo, o que você passa, com o tipo de informação que você passa também. Para os pais, cuidado com os seus filhos, o que eles estão fazendo na internet, com quem eles estão falando, o que eles têm no quarto, mudança de comportamento e tudo mais. Mas, olha, eu queria... Né? Nossa, eu estou 500 informações, eu estou parecendo um painel de controle aqui. Mas é isso, né? Segurança cibernética está cada dia mais presente no nosso dia, ou a insegurança cibernética, a gente tem que estar protegendo o tempo todo. Mas eu queria pedir para você, né, fazer as suas conclusões e dar alguma dica que eu esqueci de dar, que você esqueceu aí. Fica à vontade para usar aí. Bom, eu acho que, especialmente para quem está nos ouvindo aí, né, os 3 nãos fundamentais da prevenção aos golpes. Não atenda número que você não tenha previamente cadastrado. Não interessa se aparece ali a foto da sua mãe, da sua filha, né, da pessoa que você mais ama. Não atenda. Não responda a mensagens de números da mesma maneira que você não tenha cadastrado. Por quê? Porque é por aí que vai entrar alguém tentando te fornecer ou uma facilidade ou uma benesse. E nunca clique em nenhum link que você receba. Tá? Com esses 3 nãos, você já consegue se livrar da grande maioria, se não 99% dos golpes. Mas eu dependo do meu telefone para o trabalho. Ótimo. Tenha o seu telefone de trabalho para o trabalho. E o seu telefone particular para as suas coisas particulares. Isso é muito importante. Aos jovens que estão aí nos assistindo, vocês têm hoje uma oportunidade de entender o que são ciências de dados. É um mercado novo que está se abrindo, não mais na sua cidade, não mais no seu estado, não mais no nosso país apenas, mas no mundo como um todo, em que estão faltando profissionais. Isso é e bom. Como você está nesse meio e interagindo, ele já nasceu nativo, né?
veja isso como uma oportunidade e abrace isso para o seu futuro. Da mesma forma, se você é curioso e obstinado e tem um sentimento de justiça, venha para a Polícia Civil de São Paulo, né? Nós estamos aí com alguns concursos em andamento, vagas nós precisamos de profissionais que gostem da área da tecnologia, que entendam da área da tecnologia e que tenham um sentimento e uma sensação de justiça realizada dentro das regras do sistema de justiça. Nós não somos justiceiros, nem justicialistas. Nós somos as pessoas que descobrem materialidade e autoria dos fatos. Nós estamos precisando de pessoas assim. Ah, mas eu só gosto, mas eu não sei muita coisa. O aprendizado vem, depende de você. Nós todos nascemos do mesmo jeito, pelados, banguelas e carecas. Né? Fato. E ao longo da nossa vida, nós galgamos posições, nós nos colocamos metas e desafios e nós vamos aonde nós queremos. Então, essa é a mensagem e já aproveitando, me permita aí a quebra do protocolo, se é que existe, de bauruense para bauruense, né? De Bauru também? Sim, lógico. Nossa, a bancada de Bauru ela é excelente. Quando nós marcamos aqui o nosso bate-papo, os meus policiais falam, pô, você vai lá falar com um astronauta, poxa, eu falei, astronauta é bauruense. Eu faço sempre questão de trazer aí as notícias e as boas pessoas da nossa terra. E nós recebemos lá na Divisão de Crimes Cibernéticos de um grande amigo, Marcelo Bella, da Black School. Ele cunhou para nós as Challenge Coins. São as moedas que todas as agências policiais têm. Quando um policial ele cumpre uma missão, ele vai além né, daquilo que ele poderia entregar de resultado, a gente faz uma homenagem ao policial. E todos os meus 83 policiais pediram para que eu lhe entregasse a Challenge Coin da Divisão de Crimes Cibernéticos, porque o seu desafio aqui, no Senado é um desafio que merece uma Challenge Coin aqui da nossa Divisão de Crimes Cibernéticos. Poxa vida! Muito, mas muito obrigado. Sabe, o trabalho, aqui, o trabalho chega mais perto aqui. Oi? Aqui assim? Esse no ângulo aqui, né? E o trabalho no Senado, trabalho legislativo, é um trabalho difícil. Difícil no seguinte sentido. Tem que ser feito um trabalho sério. E tem muitas áreas. E a gente sabe, a sociedade precisa de muito apoio em muitas coisas que não funcionam no Brasil ainda. E a segurança é uma coisa essencial na vida de todos nós, né? Então, a gente luta ali para fazer as coisas funcionarem. Muitas vezes não chega a um resultado, é uma democracia, logicamente. Nós temos 81 senadores, 513 deputados. Um projeto de lei demora um tempo para chegar. Você fica um tanto frustrado que aquilo não vai, assim, tem que andar. Por exemplo, esse projeto de lei com relação às escolas, segurança na escola. Eu estou empurrando lá, falei com o Rodrigo Pacheco semana passada, né? De novo sobre isso. Né? Falei assim, cara, a gente precisa ter isso aí aprovado, e precisa ter rápido essas coisas. Então, quando eu vejo, né, quando eu recebo isso, aliás, eu agradeço muito a você, a todos, né, da polícia. Contem comigo lá, né, se eu estou assistindo esse da polícia, contem comigo, porque vocês têm ali um defensor, né, para as causas que a gente precisa. A polícia muitas vezes não tem o reconhecimento que deveria ter no Brasil. Muitas vezes o bandido tem mais reconhecimento que a polícia. Né, e isso até influencia com a nossa juventude em ter como modelo bandidos como modelo. E precisa mudar essa cultura no Brasil. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá. Né? De novo, contem comigo, vamos trabalhar junto para isso resolver. Um abraço ao Marcelo Bella, se estiver ouvindo aí também. Grande Marcelo. Presidente Caveira Preta. Isso, um cara. E gente, é isso. Olha, falamos aqui hoje sobre segurança cibernética. Um tema que daria para falar aqui
horas, né? Infelizmente não dá para prosseguir mais. Eu estourei aqui o tempo hoje, mas justamente porque é um tema muito importante para o dia a dia, cada vez mais importante no nosso dia a dia. De novo, os recados aí para os pais, né? Prestem atenção nos seus filhos, para os adolescentes inteligentes, né? Use a sua inteligência. Essa é uma época da vida onde a gente está confuso por várias razões, mas coloque a sua inteligência acima das suas emoções ou dos seus hormônios, né, de forma a tomar decisões corretas, né? Ajude seus pais a tomarem conta dos seus irmãos mais novos também. Você tem a responsabilidade sobre sua vida. Aliás, é uma coisa que a gente aprende com o tempo. Sim, sim. Ninguém tem responsabilidade total sobre a sua vida. Você tem responsabilidade sobre a sua vida. No momento que você aprende isso, era o momento que você está mudando de nível de criança para adulto. Então, você tem responsabilidade 100% sobre os seus sucessos, sobre os seus fracassos. E a vida te dá a chance de você corrigir os seus fracassos. Portanto, não tenha medo, né? Não tenha medo de trabalhar para as coisas que você acredita que são importantes. Mas aprenda também a trabalhar com bom senso em tudo isso aí. Honestidade, ética, né? Fazer as coisas corretamente. E lembrar que a educação é o caminho que te leva a resolver ou ter sucesso em qualquer área que você quiser. Só vou ressaltar aqui uma coisa que o Dr. Carlos falou no final, é a necessidade que nós temos de profissionais nas áreas de tecnologia de informação e comunicação. Nós precisamos de muitos profissionais. E isso aí, vamos chamar assim, hacker do bem, né? Você gosta de computação, você gosta dessa área, eu quero trabalhar com isso. Existem maneiras de você desenvolver essas suas competências, né, habilidades, o seu conhecimento e principalmente a sua atitude do lado positivo, usar isso do lado positivo, trabalhando com a Polícia Civil, trabalhando, né, de forma inteligente com empresas. Empresas também precisam de pessoas que ajudem a defesa cibernética da empresa. O mercado é enorme no Brasil e em outros países. Então saiba que você entrando nisso aí, nesse tipo de carreira, você vai ter oportunidades, né, crescentes no mundo. A gente nem chegou a tocar no assunto de inteligência artificial aqui, mas tem muita coisa também com inteligência artificial voltada nesse setor. Gente, eu queria agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou. Quero agradecer muito aqui ao Dr. Carlos Afonso. Deixa eu pegar o nome inteiro. Carlos Afonso Gonçalves da Silva. Ele é delegado da Divisão de Crimes Cibernéticos do DEIC, aqui de São Paulo, da Polícia Civil de São Paulo. Olha, um papo muito bacana. Eu adorei. E só para sua consideração final aqui, para dar um tchau para o pessoal. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Sucesso ao programa cada vez mais presente. Parabéns pelo seu trabalho, né? A sua contribuição para o nosso país. Ela é vista, ela é percebida e ela é necessária. Muito obrigado. Obrigado. Olha, gente, conto com vocês aí para a próxima semana em mais um Astropontes diário aqui, o Astropontes Podcast. Quase que eu falo diário de bordo aqui, eu estava com esse negócio na cabeça, né? Então, Astropontes Podcast, na semana que vem. Conto com a presença de cada um de vocês nos acompanhando. Lembre de colocar no sininho lá também. Lembre de compartilhar se você está no Spotify. Lembre de entrar no YouTube também, @astropontes. E se você está no YouTube, lembre de passar isso aí para as pessoas e, né, comentar. Lembre que isso aí pode proteger a vida de muita gente. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau.